Oi, gente, tudo bem? Tudo tranquilo? A aula de hoje vamos trabalhar com o tema dos juizados especiais federais. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu joinha, compartilha o conteúdo e deixa os comentários aqui embaixo, tá? Então a gente vai trabalhar hoje com o juizado especial federal e eu já começo trazendo primeiramente onde o juizado especial federal ele está previsto. Ele está previsto na Lei 10.259 de 2001, tá? Mas aqui eu já preciso fazer uma observação importante para você. Os juizados especiais, muita gente vai defender que eles são formados por um microsistema. Um microsistema onde eu tenho 3 leis que regulam esse microsistema. A Lei 9.099 de 95, que é a lei geral dos juizados especiais cíveis estaduais e também no âmbito criminal. A Lei 10.259 de 2001, que é a lei específica do Juizado Especial Federal, que a gente vai tratar agora, e também a lei do Juizado Especial da Fazenda Pública, que é a Lei 12.153 de 2009. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, na falta de alguma coisa nessa lei aqui, eu poderia me socorrer dos dispositivos dessas outras duas leis, principalmente da Lei 9.099, já que a Lei 9.099 é a maior, é a que regula muito mais situações, beleza? Mas claro, na ausência de regra aqui, eu me socorro das outras leis. Agora, eu tenho que respeitar o que aqui está disposto, beleza? Então vamos tratar aqui nessa aula de alguns aspectos importantes sobre o Juizado Especial Federal. O primeiro deles é a competência. Em resumo, quais causas tramitam dentro dos juizados especiais federais? É justamente para responder a essa pergunta que a gente vai analisar nesse momento. Então, professor, cabe mandado de segurança no juizado especial federal? A gente já vai ver. Cabe ação de valor de 100 mil, 200 mil, 300 mil reais? A gente já chega lá. É isso que a gente vai ver a partir de agora. Então vamos lá. O que diz a lei? Causas cíveis de competência da Justiça Federal. E aqui a gente precisa lembrar, a competência da JF está regulamentada no artigo 109 da Constituição. Então, para que eu saiba quais causas podem tramitar nos juizados especiais federais, eu preciso necessariamente saber quais causas são de competência da Justiça Federal, porque o Juizado Especial Federal é um órgão da Justiça Federal. Legal. Dentro destas causas, aquelas que têm um valor de até 60 salários mínimos. Beleza. Agora, quais são essas causas? A gente já vai analisar. Mas antes de analisar isso, eu preciso te trazer uma súmula bastante importante, que é a súmula 17 da TNU. O que é TNU? Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência. É uma turma, a gente vai falar sobre isso depois, mas basicamente formada de 11 pessoas. 10 são juízes federais, 2 de cada região da Justiça Federal, então 2 da primeira região, 2 da segunda região e assim por diante, até a quinta região, e mais o corregedor-geral da JF, que é um ministro do STJ. Essa turma, ela uniformiza alguns entendimentos, alguns temas de competência do Juizado Especial Federal. Porque lembrando, nos juizados especiais a gente não tem cabimento de recurso especial, tá? E essa súmula 17 vem e diz o seguinte: não há renúncia tácita no Juizado Especial Federal para fins de competência. Em resumo, se não houver renúncia expressa pelo valor excedente, o feito será extinto por incompetência do Juizado Especial Federal. Então, imaginemos o seguinte: no âmbito do Juizado Especial Estadual, quando eu ingresso com a ação lá, naquelas causas que deveriam ser de até 40 salários mínimos, e eu quero cobrar um valor maior, eu quero cobrar uma dívida de, sei lá, um cheque de 80 mil reais, tá? Eu posso no juizado? Olha, a lei diz que até 40 salários mínimos títulos executivos extrajudiciais, que é o caso do cheque. Só que eu estou cobrando um cheque de 80 mil. 80 mil ultrapassa 40? Sim. O que a lei diz? Se você opta pelo juizado, você abre mão do excedente. Então eu vejo dentro desse cheque quanto corresponde 40 salários mínimos, o restante é excedente, o restante eu abri mão para poder prosseguir lá. Aqui não. Aqui, se por exemplo, eu sofri um acidente de trânsito numa rodovia federal e eu quero uma indenização da União, tá? O teto é 60 salários mínimos. Vamos facilitar a nossa conta aqui, vamos facilitar considerando que o salário mínimo está R$ 1.100, tá? Vezes 60, R$ 66 mil seria o teto.
Se eu ingresso com uma indenização de 70 mil, o juiz vai dizer incompetente, não pode. Por quê? Porque aqui é só até 66 mil. Ah, mas eu abro mão. Então você tem que expressamente dizer que abre mão, porque não há renúncia tácita. É isso que esse enunciado 17, essa súmula do enunciado 17 da TNU vai nos trazer. Beleza? Agora, professor, o que mais que é importante sobre essa competência? É entender que nem todas as... Primeira coisa, né? É entender que algumas dessas causas, mesmo sendo de competência da JF e mesmo estando dentro do limite, ficam excluídas da competência. E esse aqui é o ponto mais importante. Por quê? Eu tenho que olhar para o 109 da Constituição e depois olhar para cá, para o artigo 3º da lei, para verificar quais daquelas causas do 109 estão excluídas da competência. Então dá uma olhada lá, ó, para responder aquela pergunta que eu fiz no início. Mandado de segurança não cabe no Juizado Especial Federal. Desapropriação não cabe. Divisão e demarcação de terras não cabe. Ação popular não cabe. Improbidade administrativa não cabe. Execução fiscal não cabe. E demanda sobre direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos. Em resumo, ação coletiva é proibida no juizado, tá? Mas aqui uma observação importante. Professor, eu não posso ter ação coletiva. Não. Mas eu posso ter uma ação em litisconsórcio ativo? Claro que pode, desde que respeitando a competência. Lembrando que no caso de litisconsórcio, o teto ali de até 60 salários mínimos é considerado individualmente. Então vamos imaginar que, sei lá, duas pessoas tenham sofrido um acidente de trânsito, um casal, e os dois queiram uma indenização da união, tá? 60 salários mínimos para um, 60 salários mínimos para o outro. Ou seja, o limite, os 60 salários mínimos, é para os dois, não é no total, não. 60 para um, 60 para o outro. É considerado individualmente. Beleza? Segundo grupo de causas que, mesmo sendo de competência da JF, não podem ser julgadas nos juizados especiais federais. As causas sobre bens imóveis da União, autarquias e fundações de direito público federal. Então envolveu imóvel, por exemplo, envolveu um imóvel da União, um terreno do INSS, não pode, porque o INSS é uma autarquia federal. Professor, e essas causas que são de competência da JF e não podem ser julgadas nos juizados especiais federais? Onde é que vão ser julgadas? Na Justiça Federal tradicional, numa vara federal clássica, tá? O terceiro grupo, anulação ou cancelamento de ato administrativo federal, salvo o de natureza previdenciária e o lançamento fiscal, porque esses podem, tá? Então vamos imaginar lá que tem uma ação que queira anular, por exemplo, uma licitação. Pode aqui? Não pode, porque vai anular esse ato administrativo, não é possível no Juizado Especial Federal, tá? Quarta hipótese. As causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. Então, um servidor público lá, por exemplo, federal, foi demitido. É uma sanção que ele recebeu lá em razão de alguma falha que ele cometeu. Eu posso discutir isso no Juizado Especial Federal? Não. Isso vai para uma vara federal tradicional da Justiça Federal, tá? E mais 3 grupos aqui. Causas internacionais. O que são causas internacionais? Causa internacional, gente, é aquela causa que eu tenho de um lado da demanda, uma pessoa domiciliada ou residente no Brasil ou um município brasileiro, e do outro lado, um estado estrangeiro ou um organismo internacional. Muito comum, um amigo meu, juiz federal em Brasília, ele conta dessas causas lá, acidente de trânsito, por exemplo, com um carro da embaixada de um dos países, tá? Aí a pessoa sofre um dano, né? Um brasileiro mora em Brasília lá, sofreu um dano, foi atropelado por um carro da embaixada, sei lá, americana. Esse cara pode processar os Estados Unidos. Essa causa tramita na JF, não pode ir para o juizado, tá? As causas fundadas em tratado ou contrato da União com estado estrangeiro ou organismo internacional e disputa sobre direitos indígenas. Cuidado com isso daqui, tá? É uma disputa sobre direito indígena. Não quer dizer que um índio, né, uma pessoa que é indígena, não possa ser autor no juizado. Ela pode, né? Ela tá lá, comprou um celular, deu problema. Ela pode entrar com uma ação no juizado? Pode. Não é um direito indígena, é um direito da pessoa que é um indígena, tá? É diferente de ser uma disputa sobre direitos dos indígenas, ok?
E aí a última observação importante sobre competência que eu quero trazer para vocês. Na localidade em que há vara do Juizado Especial Federal, a sua competência é absoluta. Então, se na localidade que você está tem vara do Juizado Especial Federal e a causa é de competência do juizado, tem que entrar com a ação lá. Você não tem a opção de escolher como acontece no Juizado Especial Estadual. Então, por exemplo, um carro do INSS me causou um dano. Eu moro em Curitiba e eu quero uma indenização de R$100 mil contra o INSS. É juizado? Não, porque ultrapassou o teto de 60, então vara federal tradicional. Não, a minha indenização é de 30 mil. É juizado? É. E tem que ser juizado? Tem. Por quê? Porque em Curitiba tem vara do Juizado Especial Federal. Beleza? Fechamos esse ponto aqui e aí você vem e me pergunta, prof, quem pode ser autor no Juizado Especial Federal? Quem pode ser réu? É igual à regra da Lei 9.099? Não. Nós temos regulamentação específica aqui e é isso que a gente vai ver, tá? Então a gente vai ver aqui quem serão as partes no Juizado Especial Federal. Quem pode ser autor e quem pode ser réu. Vamos começar por quem pode ser autor. Pessoa física, normal. Empresa de pequeno porte e microempresa, né, a EPP ou ME, e o espólio e o condomínio também são entendimentos da jurisprudência de que eles poderiam também figurar no polo ativo da Justiça do Juizado Especial Federal. Mas o mais importante é entender o polo passivo, porque o polo passivo é que fez com que existisse esse Juizado Especial Federal. Porque vejam, eu crio o Juizado Especial Estadual, né? Que eu não incluo a fazenda pública no negócio, né? Eu amplio o acesso à justiça, em tese, mas não contra a fazenda pública. E o Juizado Especial Federal, ou essa lei, vem e inclui a fazenda pública aqui. Claro, a fazenda pública federal. Vem lá, quem? Olha lá, União, empresa pública, claro, empresa pública federal, autarquia federal e fundação de direito público também federal. Beleza? Aí olha a observação que eu coloco entre parênteses. As pessoas físicas, jurídicas, de direito privado ou de direito público estadual ou municipal podem figurar no polo passivo no caso de litisconsórcio necessário. Então, isso às vezes acontece. No caso de litisconsórcio necessário, em que eu tenho no polo passivo, por exemplo, a União e um Estado, o Estado vai poder figurar no polo passivo? Aqui vai, tá? Eu não vou ter só o Estado sozinho, mas eu posso ter o Estado com uma União, por exemplo, a União, por exemplo, ou uma autarquia federal, tá? Professor, me diz uma coisa, sociedade de economia mista não está aqui. Por quê? Porque ela é parte no Juizado Especial Estadual, tradicional. Por exemplo, o Banco do Brasil, por exemplo, a Petrobras, tá? Ponto importante aqui, que é bem diferentão, tá? O Juizado Especial Federal, se você fizer uma pesquisa muito simples até, entra lá no site da Turma Nacional de Uniformização. Você vai ver que tem lá as súmulas dessa TNU. Você vai ver que 90% das súmulas tem a ver com direito previdenciário. Tem brincadeira, tudo direito. Por quê? Esse Juizado Especial Federal, ele acaba atendendo muitas causas previdenciárias. Muita gente brinca que ele virou um balcão de atendimento do INSS. Aquilo que a pessoa não consegue resolver diretamente no INSS, vai para o Juizado Especial Federal. E aí a lei foi sábia e teve um objetivo nobre. Olha o que diz o artigo 10. Vou explicar aqui para vocês. As partes poderão designar por escrito representantes para a causa, advogados ou não. Qualquer pessoa? Sim. Qual que é o intuito da lei aqui? Grande parte das pessoas que ingressam com demanda no Juizado Especial Federal são pessoas idosas. São pessoas com algum tipo de dificuldade, às vezes de locomoção, né, que estão em busca de algum benefício previdenciário. Então a ideia da lei aqui foi facilitar. Claro, hoje é tudo eletrônico, mas no início não era. Então a pessoa tinha que ir até a sede do juizado, tinha que ir até as audiências. A ideia é que essa pessoa pudesse dar essa escolher um representante para lhe auxiliar na obtenção desse benefício aqui, tá? Então, um avô que pede para o seu neto lá, que tem 22, 23 anos, 18 anos, sei lá, e diz, olha, me ajuda nesse negócio aqui, eu não consigo ler direito, eu não entendo isso aqui, te nomeio como meu representante para buscar lá o meu benefício, por exemplo. Qual que é o problema?
A ideia é boa, só que isso começou a ser utilizado indevidamente. Muitas pessoas começaram a servir de representante às outras com fins econômicos. Então não era o neto ajudando o avô, ou o neto ajudando um amigo do avô, né? Aquela pessoa ajudando uma pessoa que trabalha na sua casa, que tem mais idade, um vizinho. Não era isso. Começou a acontecer o quê? Tio Guilherme, que não é advogado coisa nenhuma, vai lá e começa a representar 1.000 pessoas idosas e começa a cobrar para fazer isso. A OAB foi em cima e disse, pera lá, isso é atividade privativa de advogado. Vocês estão fazendo o trabalho de advogado. Ah, não, mas o artigo 10 diz que eu não precisa ser advogado. Sim, mas o intuito da lei não era isso. Por isso, o FONAGEF, o que é o FONAGEF? O Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais editou o enunciado 83, bastante interessante. Não que ele seja seguido sempre à risca, mas é um indicativo importante. O artigo 10, caput da lei, não autoriza a representação das partes por não advogados de forma habitual e com fins econômicos. A ideia é essa. Não é que você deve sempre estar figurando como representante de alguém para ganhar dinheiro. Ué, se você quer ser representante de alguém para ganhar dinheiro, você está exercendo aí o trabalho do advogado. Então você tem que ser advogado. Então, mais ou menos essa a ideia aqui. Beleza? Tranquilos? Para a gente fechar esse bloco, vou trazer uma última informação que passa muito despercebida na lei, mas que é bastante importante. A lei impõe um certo dever de colaboração da Fazenda Pública para esse processo judicial. Olha o que diz o artigo 11 da Lei 10.259 de 2001. A entidade pública ré deverá fornecer ao juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, apresentando-a até a instauração da audiência de conciliação. A ideia é o quê? Olha, colaborar no sentido de trazer os documentos, porque muitas vezes o que se está discutindo no âmbito do Juizado Especial Federal é alguma questão que dentro da administração pública tem algum procedimento administrativo. Ou seja, a Fazenda Pública tem isso tudo muito bem documentado, então é dever dela trazer isso ao processo para até mesmo auxiliar o magistrado na condução e julgamento do feito. Pergunta para você responder aqui antes de ir para o próximo bloco. Será que é possível ter uma audiência de conciliação nesse procedimento? Será que mesmo se tratando de fazenda pública é possível a conciliação? Deixa a sua resposta aqui embaixo. Claro, se gostou da aula, deixa o seu joinha. Compartilhe o conteúdo com os amigos, com as amigas, deixa seu comentário aqui embaixo e se não é inscrito no canal, se inscreve. Na volta do bloco eu vou te responder se é possível ou não essa conciliação e vou tratar também de outros temas importantes aqui. Um grande abraço, bons estudos e até mais.